A paz do Senhor. Hoje eu vim aqui falar de um tema que talvez você possa achar um pouco estranho. Deus não te fez para ser feliz. O que eu quero dizer? Que Deus não se alegra com a nossa felicidade? Não, é claro que não. Claro que o Senhor quer que nós sejamos felizes, mas não foi para isso que Ele nos fez. Ele nos fez para a adoração dEle, não como os anjos que não tem livre-arbítrio. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Ele quer que nós o adoremos, mas pela nossa própria vontade. Ele quer que nós o obedeçamos sem ser obrigado a isso, mas por livre e espontânea vontade. Quando o Senhor fez o homem, fez Adão, e da costela de Adão fez Eva, o homem tinha livre acesso a Deus, o homem andava com Deus, o homem era amigo de Deus. E o pecado fez com que nós fôssemos afastados de Deus. E todo homem, a partir de então, que nascendo, de Adão e Eva, desde até hoje, ele nasce pecador, pecado original. Nós vemos em Gênesis quando a serpente enganou a Eva e ali foi descoberto o pecado. Eles não poderiam estar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única exigência que o Senhor fez a eles. Eles poderiam comer de todos os outros frutos, inclusive da árvore da vida eterna. Apenas essa não. E foi a que eles decidiram comer. E ali então seus olhos foram descobertos para o mal. E o Senhor, ele já sabia, porque ele sabe de todas as coisas antes mesmo que aconteça. E em Gênesis mesmo, Gênesis 3, diz que é claro que Deus quer que nós sejamos felizes, mas a felicidade ela é circunstancial. E a alegria que vem de Deus, ela independe das circunstâncias. Então é algo que só tem quem conhece Jesus, Deus não fez um homem para que o homem morresse, nem fisicamente, nem espiritualmente, mas ele nos fez para ser eterno e ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isso é o caráter de Deus. Ele fez o homem segundo o seu caráter, segundo o teu espírito, E infelizmente o pecado ele nos afastou do plano de Deus, mas o Senhor, sendo sábio, já sabia do que viria, já sabia o que aconteceria, após o homem pecar, após o homem desobedecer a ordem de Deus, que era não. O Senhor ele quer nos ver felizes, ele nos quer que sejamos realizados, mas acima de tudo, ele quer que nós sejamos salvos. E muitas das vezes nós temos que abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos, dos nossos prazeres para fazer a vontade de Deus. E isso algumas vezes não vai nos agradar, mas eu falando por mim, eu prefiro obedecer. O diabo ele tem tentado enganar muitos, dizendo que quando morre acaba, então você tem que viver tudo o que você tem que viver aqui. É mentira, porque a Bíblia ela é bem clara, ela enfatiza bastante a respeito da vida após a morte, Ou você obedece aqui, você se arrepende aqui, você aceita Jesus Cristo aqui para ser salvo, para ter uma vida de completa alegria, independente das circunstâncias, ou infelizmente vai passar a eternidade rangendo os dentes. Na verdade, o inferno ele não foi feito para o homem, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que são escravos da mentira, escravos do pecado, infelizmente eles vão ter o mesmo destino que o diabo, porque quando nós falamos que somos livres em Jesus Cristo, é porque nós temos a liberdade de servir ao Senhor, nós temos a liberdade
de fazer o que quisermos, mas a palavra do Senhor diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Engraçado, quando eu era do mundo e às vezes eu tinha receio. Eu entendo que muitas pessoas têm o receio de ir à igreja, de aceitar a Cristo. Ah, minha vida vai ter que mudar, mas acredite, quando eu me converti, não preciso homem nenhum me dizer o que é certo, o que é errado. É claro que nós temos algumas orientações, mas quando eu me converti, eu não conhecia ninguém na igreja, então eu ia muito sozinha, não conversava com ninguém, eu ia assistir o culto, ia para casa. Mas o próprio Espírito Santo de Deus, ele foi trabalhando em mim, ele foi me convencendo do pecado, foi me mostrando o que era certo, o que era errado, e juntamente, é claro, com a leitura da palavra, porque é a palavra de Deus que liberta. Então eu estou falando aqui, talvez para pessoas que estejam assistindo, Megli, você vai tentar me convencer. Não, porque não sou eu que convenço, é o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o Senhor me incomodou de estar fazendo o vídeo, de estar falando da tua palavra, de estar falando do teu amor, de estar falando um pouco, talvez, do nosso destino, que é céu ou inferno. Não vai ser eu que vou te convencer, não vai ser qualquer outra pessoa, simplesmente o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que a tua palavra não volta vazia. Então eu faço esse vídeo na esperança de que alguém possa se arrepender, de que o Espírito Santo neste momento possa estar tocando no coração de alguém e essa pessoa, ela venha conhecer a Cristo, ela venha ter o desejo, a sede da leitura da palavra e do conhecimento da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria, da verdadeira paz que nós só temos em Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Eu não sou perfeita, não existe homem perfeito. Na verdade, quando o homem, acredito, chegar à plenitude da perfeição, o Senhor vai levar, porque quem é perfeito não pode viver neste mundo, né? Para aqueles que ainda não se decidiram por Jesus Cristo, que preferem fazer as suas vontades, querem ser felizes aqui e custe o que custar, eu quero estar lendo uma passagem que está em 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, versículo 9, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E em Apocalipse 20, do versículo 13 ao 15 diz: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Seu nome está escrito no livro da vida? Se ainda não está escrito, não deixe para o último segundo, porque pode ser tarde demais. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Caso não dê tempo de você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, infelizmente, segundo a palavra de Deus, esse vai ser o destino. Nem a própria morte vai escapar do lago de fogo, do inferno. Agora, para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, em obediência, em santidade, Apocalipse 4, do versículo 3 a 11, diz o seguinte: E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão,
e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Estes são os símbolos da bandeira de Israel. E os 4 animais tinham cada um de pé 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, quando eu disse que o Senhor não nos fez para que fôssemos felizes, o que eu quis dizer é que Ele fez para que Ele se alegrasse em nós, porque todas as coisas, inclusive nós, fomos criados para a glória do Senhor. Para a glória dele, não é para a nossa glória, é para que ele seja glorificado. Todas as coisas foram criadas por tuas mãos. Ele teve o trabalho de descer à terra, de colocar a mão no barro, de nos formar. E qual o valor que você tem dado a isso? Mais importante, o sacrifício de Jesus Cristo foi sacrifício de sangue. Um inocente, ele se fez maldito por nós. Ele morreu naquela cruz sem falar uma palavra. Ele poderia, como Deus, ter exigido, não, ter rejeitado, ter renunciado, mas por amor a nós, a mesmo aqueles que ainda não o reconheceram como Senhor e Salvador, como eu um dia não o tinha reconhecido, e como eu queria ter aceitado e conhecido o Senhor antes. Aceitado não porque foi Ele que me aceitou, foi na verdade Ele que me chamou. Antes mesmo que eu o conhecesse, Ele já me conhecia, Ele já sabia, inclusive deste momento, Ele conhece a tua vida. Hoje nós vemos em jornais, se você procurar taxa de homicídio, quantos jovens têm se suicidado, quantas pessoas têm entregado suas vidas a drogas, a bebedeiras, a tantas coisas erradas, e essas pessoas elas estão buscando uma maneira de tirar a sua dor. Eles estão tentando preencher um vazio, mas este vazio que tem dentro de você, acredite, é do tamanho exato de Deus. Este vazio você só vai preencher com a presença do Espírito Santo de Deus. Que esse vídeo ele possa tocar no teu coração, que o Espírito Santo neste momento possa fazer morada no teu coração, e que você possa confessar com tua boca que só o Senhor Jesus salva, que Ele morreu pelos teus pecados e pelos meus pecados, e que você o recebe como Senhor e Salvador das tuas vidas. Você não vai precisar fazer nada além do que obedecer. Nossa carne é fraca, mas o nosso Espírito ele é forte. Aleluia. A partir do momento que você disser a Ele: Senhor, toma minha vida em tuas mãos, eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Muitas das coisas nós precisamos lutar, e às vezes é pelo resto da vida, mas vale a pena, vale a pena. A recompensa é a salvação, é coroa de glória, é uma vida eterna, sem tristeza, sem dor, sem choro, apenas alegria e paz. Fiquem com Deus.